Shalom Lekulam, estamos na Parashá Vait Hanan, uma Parashá que nos traz a importância do ato de pedir, no ato das nossas tefilot. Moshe Rabbeinu, que foi o maior de todos os Nevi'im, pediu exatamente 515 vezes, e se ele tivesse pedido mais uma vez, ele teria entrado em Eretz Israel, mas essa não era a vontade do Boreolam, nem essa era a Mataná, esse não era o presente que ele poderia receber naquele momento. Tinha a Israel que fazer um processo de retificação completa. Então, às vezes, o mais é menos e o menos é mais. Moshe Rabbeinu ficou olhando a última geração de 40 anos no deserto, terminar e iniciar uma nova geração com Yehoshua ben Nun, que era o seu aluno, o seu Talmidei. Talmidei porque ele representava uma geração que entraram somente um, e todo aquele que escuta a Torá de um professor e cita o seu nome, que essa é a Alahá, aquela Torá e inclusive a mensagem, e toda a Alahá daquele mestre se preserva. E a ideia, assim, traz a Hassidut, é de que, com baseado numa Sirá do sétimo Rebbe, a gente jamais deve parar de ter essa conexão com Deus, é uma conexão direta, como um amigo, de conversar com Deus. E o próprio Rebbe Nachman de Breslov, ele cita isso, e o Rebbe Natan de Breslov, ele trouxe isso na Alachot, né, nas Alachot, que é Likutei Alachot. Então, essa ideia de que a gente conversa com Deus, não somente no momento da Tefilá, mas também na Tefilá, a gente tem que aproveitar de conversar com Deus. Baal Shem Tov, que foi praticamente o patrono, o primeiro Hassid, ele traz para nós que nós estamos aonde está o nosso pensamento, que inclusive foi parte da Drashá de hoje, na Seudah Shelishi, do querido Rabino Aharon Kinde, na Kehilat Mizrahi. Então, a ideia de que a gente estamos aonde estão nossos pensamentos. Os nossos pensamentos podem estar com Eretz HaKodesh, pode estar com a nossa família, pode estar com a Torá, mas naquele momento da Tefilá, aonde estão seus pensamentos? No momento da Tefilá, ou no momento do estudo da Torá, os nossos pensamentos têm que estar exatamente aonde estamos, em contato com Deus, no estudo da Torá. Inclusive, isso reverbera, isso é parte de um ensinamento, de uma parte ética, do Mussar para a nossa vida. Se estamos com os nossos entes queridos, a gente não pode todo momento estar com o celular. Claro, é óbvio que hoje em dia a gente também tem que estar com o celular, a gente tem que mandar uma mensagem, a gente tem que ver o que está acontecendo no mundo. Percebe? Entretanto, a pessoa que está do nosso lado também merece a nossa atenção. Isso é parte do Dereretz que nós temos que colocar e cumprir hoje e sempre. Interessante que a palavra Shema Israel, ela apareceu várias vezes, exatamente 3 vezes na Parashá Vait Hanan. Ainda que se fala de Baal Tosif, a gente não pode acrescentar e nem diminuir nada. Eu não posso querer inventar uma coisa que a Torá já trouxe, eu não posso diminuir uma coisa que a Torá já trouxe. Daí a gente vê a importância e tomar cuidado com o reformismo. Eu vou fazer a Torá de acordo com a minha vontade, isso pode, isso aqui não pode. Isso eu quero fazer, aquilo eu não quero fazer. Eu sou um religioso de aparência, eu quero ser um religioso de aquilo ainda pode, aquilo não pode. É óbvio que é parte de um crescimento de todas as pessoas, a gente tem que respeitar o ritmo de cada um que está fazendo techuvá. Até os religiosos, até os rabinos fazem techuvá até os 120 anos, e se precisar, outros gigulim. Entretanto, a gente tem que buscar fazer o melhor. Baal Tosif, nesse sentido, não acrescentar, não inventar nada além do que já tem na Torá. Eu não posso querer... A Torá é proíbe de colocar uma letra, uma vírgula, inclusive uma palavra. Da mesma forma, eu não posso diminuir. Eu não posso falar, eu como kasher, mas eu não vou guardar Shabat, eu vou guardar Shabat, mas eu não vou ser Shomer Negiah, ou vou ser Shomer Negiah, mas eu não vou andar com recato.
tudo acompanha e tudo está conectado. Então, Shema Israel é um escuta Israel, Shema Israel. Em todas as vezes que o Shema Israel ele aparece para nós, é logo no primeiro momento, aonde traz nesse sentido, em relação logo à quinta leitura, que tem uma hazarada, a repetição dos 10 pronunciamentos, que erroneamente as pessoas chamam de 10 mandamentos, que são na verdade 10 pronunciamentos do Boreolã, e a gente começa a revi, a quarta aliá, Vaikra Moshe el kol Israel, Vayome elechem, Shema Israel et hahukim et hamizpatim, Asher Anochi, Dobe ve'aznechem hayom, Ulmaditen otan, Ushmaten latam. Am Israel ele precisa escutar todas as sentenças, sejam elas compreensíveis ou não, racionais ou suprarracionais, como cita inclusive o trecho dessa Torá que ela é muito interessante, que é o Humash, de acordo com os ensinamentos do sétimo Rebbe, mas a ideia de que a gente tem que cumprir, entendendo ou não, a gente tem que cumprir. Eu tenho que cumprir as alahot de Basar Halab. Eu não posso misturar carne com leite, da mesma forma que eu não posso misturar chatnes, lã em linho. Eu entendo? Não, mas eu tenho que cumprir. Da mesma forma que eu entendo que eu não posso desonrar pai e mãe, eu não posso gritar com uma pessoa que é dereretz, eu entendo? Claro que eu entendo, é racional. Da mesma forma, eu não posso, de forma nenhuma, fazer isso. E um passo que a gente tem que entender que isso pode ser um reduz, a gente tem algo muito interessante. Em relação aos 10 pronunciamentos, mais uma vez a gente tem logo no Passuk Yud Bet, Shamo et Yona Shabbat lekadesho kasher tzivcha Hashem Elohecha. De que forma eu posso guardar o Shabat? Eu só vou poder guardar o Shabat se eu estudar as alahot Shabat, tanto em relação a Sifrei Kodesh, em relação a livros, como também com o Shiurim de Chachamim. Baruch Hashem, a gente tem uma quantidade assim grande, que cresce ainda mais, Shiurim relacionado à filosofia, à história, à geografia, inclusive a Parashá da semana, como é esse aqui. Mas a ideia sempre é a gente dar sempre um passo adiante. A gente não pode permanecer estático, porque até a pedra que é estática, assim traz a física quântica, e com a Torá aqui do Chakra, ela está em movimento. Então, para guardar o Shabat, tem que estudar a lei de Shabat. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou saber o que fazer no Shabat? Se eu não estudo a lei de Shabat, eu estudo Baruch Hashem, eu tenho que guardar e lembrar. Será que é por causa disso que eu acendo 2 velas do Shabat? E se eu acender uma vela, eu estou cumprindo a Lehalik Nechshe Shabbat Kodesh? Eu estou cumprindo essa alahá de acender as velas? Até que horas eu posso acender as velas de Shabat? Como eu posso colocar um alimento na plata, seja a plata, ou seja, a placa que se esquenta as comidas do Shabat, elétrica e a gás? Como eu posso fazer? Qual é o costume Ashkenazi, qual é o costume sefaradi, se eu faço parte de alguma linha racídica, qual é o costume da minha linha, e esse costume, ele é baseado na Allahá. Antes da gente saber até o costume, a gente tem que saber qual é o princípio da Allahá, e da Allahá saber o costume. Um exemplo que pela Allahá só se precisa acender exatamente uma vela do Shabat. O Minhag é acender 2, chamou Vezachor, lembrar de lembrar e guardar o Shabat, é o Minhag de acender 2. E em Jerusalém existe um Hassid que não teve filhos, mas a cada dia ou a cada semana batem pessoas em Erev Shabbat para ele acender mais uma vela. Atualmente ele acende mais de 70 velas no Shabbat, as pessoas doam velas e dizem que a oração da Tzadeket, da Rabbanit, é tão forte que ajuda muitas pessoas.
E realmente a oração, ela transborda, ela como traz no Ashrei, potea et yadehu masbia lecho haratzon, abre as tuas mãos para que tu possa receber tudo aquilo que Ribono Shalom manda para ti. Então, se você quer receber, você precisa entender o que você vai receber. Você precisa estudar as alachot de Shabbat. Sheshet yamin tavo ve'asita kol melachtecha. Durante todos esses dias, que são 6 dias, você pode e deve fazer e trabalhar, mas no 7º dia você não vai trabalhar. Como é que você pode descansar? Yom Menucha Shabbat. Isso é importante saber. Então é importante você estar em contato com o rabino e ter leis, estudar, ter um seder de estudos de leis de Shabbat. Claro, é óbvio que esse shiur, ou seja, essas palavras de Torá se referem para quem são judeus. Quem não são judeus, por favor, procurem as 7 leis de Noa, as 7 leis de Noé, porque o não judeu ele é proibido de guardar o Shabat. Somente um judeu pode guardar um Shabat. Vamos dando um salto quântico, vamos dar um pulo até a 6ª liá. E a gente tem o primeiro parágrafo, ou seja, o primeiro passuk do Shema Israel. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Quem já entrou numa sinagoga e escutou essas palavras? Lembrando que essas palavras foram ditas num sentido de hinur, ou seja, de aprendizado. Quem for ler ou estudar, se deve pronunciar Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. A gente nunca deve pronunciar o nome de Deus em vão. Esse foi pronunciado anteriormente no sentido de hinur. Escuta, Israel, o Senhor, né? É nosso Deus, o Senhor é um, somente um. Nós temos que entender que por mais que existe uma classificação de tzadikim, de pessoas justas, rabinos, tzadeket, mulheres virtuosas, anjos, classes de anjos, só existe um único Deus. E quando a pessoa tem que rezar, ela tem que rezar para o único Deus. Não existe intermediário, e isso é a distanciamento e a separação do judaísmo com as outras religiões. As outras religiões colocam um intermediário no judaísmo, assim traz o próprio Rambam, e assim traz a Lahá, e assim traz a própria Torá, que é do Shá, a Torá Mirtav, a Torá escrita traz Ami Hashem, entenda que só existe um único Deus. Ela fala um pouco sobre também Tefilim, Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha ou bechol nafshecha ou bechol meodecha. Que lindo! Ame Hashem, o Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todo o teu poder. Essas palavras que hoje eu te ordeno, a você devem estar sobre o seu coração. No coração está aquilo que a gente coloca como intenção, como kavaná, e aquilo que é mais profundo e é especial para nós. E a gente realmente, e quando eu disse a gente, porque nós estamos sozinhos, a gente tem que entender que nós temos que colocar sempre a vontade, sempre no único Deus. E essa é a ideia da Parashá. E na Parashá tem algo muito importante. Por mais difícil que seja, a gente tem que entender que em Od Milvodah não há nada além dele. Isso, inclusive, é uma segulá que nós, Anachnu, temos que ter a ciência e falar de vez em quando. Em Od Milvodah não há nada além do Ribonon Shel Olam. Então, eu não me preocupo com nada, porque em Od Milvodah não há nada além do que Kadosh Baruch Hu. Tudo que acontece na nossa vida, além do fato da gente agradecer, a gente tem que entender que em Od Milvodah não há nada além do que traz Kadosh Baruch Hu. Nesse sentido,
וידעת כי השם אלוקיך הוא אלוקים האל ונאמשו אומר הברית וחסד לאהביו ושומרי מצוות. Nós temos que ter a ideia que Shomer Abrit a gente tem que guardar o Brit. Tanto homens como mulheres da tradição judaica, o judeu tem que casar com uma judia. Então, a judia tem que casar com o judeu. E o judeu tem que estimular a judia e a judia tem que estimular o judeu a se aprofundar na tradição. Essa é a nossa mitzvah. Entretanto, isso é a nossa halachá. É mitzvah a gente casar homem com o judeu com judia, a judia com judeu, mitzvah, halachá, etc. E também existe a halachá de que Buda Briot, a gente respeitar todas as criaturas. Eu sou judeu, Baruch Hashem, tenho minha família judia, eu tenho a minha comunidade, mas a gente tem que entender, a gente tem que respeitar todas as outras pessoas que não são judias. Elas têm também um propósito e foram criadas pelo mesmo Criador que me criou e que criou você. Então, por mais diferente que eu seja de você, eu tenho que respeitar e ter amor às criaturas, porque todas elas são parte do Boré Olam, independente se são ou não judias ou não. E quando a gente faz isso, a gente está aproximando mais paz no mundo. A gente tem que respeitar as pessoas, cada uma dentro do seu ponto de vista, mas que Bezrat Hashem, que a gente possa ter essa ideia. Nachamu, esse também é chamado do Shabat de consolo em relação a Haftarah, e logo no Dapim final, Nachamu, Akiba, Nachamu. Eu faço questão de lembrar com vocês o que consta no Maseret Makot, Talmud Bavli, quando os nossos Chachamei, os nossos Tanaim, por 2 vezes falaram que Akiba, você nos consolou num momento tão duro, quando eles escutaram um estrondo e eles estavam distantes de Jerusalém, assim consta no Maseret Makot, e eles escutaram os romanos, aquele barulho, e os sábios rasgaram as roupas e falaram o que está acontecendo, essa destruição do templo, a tomada pelos romanos. E Akiva riu, Rabbi Akiva riu. Eles falaram: o que está acontecendo, Rabbi Akiva, você está rindo? Ele falou: é parte de todas as nossas profecias que eles estão tomando o nosso templo e destruindo, porque quando ele for reconstruído, o terceiro jamais vai ser destruído. E da mesma forma, quando eles viram uma raposa saindo do Aron HaKodesh, do local do Kodesh Kodashim, no templo destruído, eles choraram, rasgaram suas roupas. Mais uma vez, Rabbi Akiva riu. Eles falaram: Rabbi Akiva, o que você está fazendo agora? Rindo, ele falou: consta nas nossas profecias que se uma raposa sai de lá, significa que Kibbutz Galuia, todos os dispersos vão voltar para Jerusalém. Todos os dispersos, todos aqueles que estavam longe vão voltar. É o que está acontecendo agora, tanto física como espiritual. Física, as pessoas voltando para Israel, espiritualmente as pessoas acordando, despertando para o judaísmo, para o caminho correto, para comer caché, para guardar Shabbat, para honrar pai e mãe, para casar com uma roupa e para honrar todas as criaturas e ser como Avraham vindo levando luz. Então daí os nossos sábios disseram: Nachamu, Nachamu, Akiva, você nos consolou.